Estamos de volta com o nosso CJC+, e hoje falando sobre o amor. Hoje é dia do solteiro, né? Assim como tem o dia dos namorados, tem o dia do solteiro também. Então, se você está sozinho, se você está sozinho, fala, eu estou bem, estou feliz, então aproveite essa fase da sua vida para quando você encontrar uma pessoa, né, que for te fazer feliz, você possa fazer ela feliz também. Então, aproveite bastante, que a vida é curta, então curta da maneira também consciente, né? É verdade, com certeza. E se tivesse talvez uma frase para dizer para todos os solteiros, eu diria que você tem que sempre gritar uma coisa. O quê? Solteiro sim, sozinho nunca, porque eu tenho Jesus Cristo. Pronto. Ah, que susto. E para nos ajudar com o assunto de hoje, a gente vai receber ela, que é psicóloga clínica, Carla, para entender, né, o que se passa na cabeça de alguém que está procurando uma pessoa, ou alguém que talvez terminou o relacionamento, ou uma pessoa que não consegue se adequar a ninguém. O que se passa na cabeça, na mente, nos sentimentos de uma pessoa que passa por essas diversas situações. E é por isso que vamos recebê-la aqui no nosso programa pela primeira vez. Então seja bem-vinda. A gente está aqui com a Tássia Nogueira. Tudo bem, Tássia? Tudo bom, gente. Muito interessante falar sobre esse tema, né? É um tema que abrange todos nós, né? Quem está casado, quem está namorando também quer saber sobre relacionamento, quem está solteiro também, né? Então é um tema bem relevante para a gente conversar nesses dias, né? Engraçado que dos dois lados, tanto da pessoa que está com alguém ou a pessoa que está sozinha, a gente ouve sempre a mesma coisa, a gente falando assim, ó, ah não, porque ficar solteiro é muito difícil. Aí tem as pessoas que falam, ah não, mas estar com alguém é muito difícil. Tássia, o que é difícil ou não é? Depende do quê? Acho que difícil é aquilo que a gente não está pronto para fazer, né? Difícil é quando a gente não está conseguindo aproveitar o momento. Porque a gente pode estar solteiro, como você falou a frase, né? Solteiro sim, sozinho não, né? Mas, então assim, se para mim tá difícil ficar solteira, porque eu não estou conseguindo aproveitar e tirar o melhor daquele momento ali, né? Porque quando a gente está sozinho, também a gente pode aproveitar, a gente pode aprender, amadurecer e crescer nesse momento. E quando a gente está achando difícil o relacionamento, tem algo ali que a gente precisa aprender, né? Precisa observar o que está difícil. Será que eu estou achando difícil porque todo mundo fala que ter relacionamento é muito difícil, é muito complicado? Ou será que eu estou vendo uma dificuldade mesmo, né? E sempre essa autoanálise é importante. Será que o meu relacionamento está ruim porque não é a pessoa certa? Porque nós não estamos nos entendendo? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que é aquilo que eu quero? Eu estou buscando aquilo que eu quero? Ou estou só esperando do outro que ele me dê algo, né? Então, essa questão do difícil é bem relativo, né? A gente sabe, Tássia, que muitos jovens têm procurado, graças a Deus eu fico feliz por isso, aumentando aí a procura pelo psicólogo e pelo psiquiatra, principalmente quando eles terminam um relacionamento, por não saber lidar com a situação. Muitos jovens acabam em depressão e às vezes até ao extremo aí, querendo tirar a própria vida. Tássia, quando a gente termina um relacionamento que chega a esse nível de depressão, seria por quê? Seria quais os problemas psicológicos que acontecem com aquele jovem, que ele fica sem vontade de fazer nada, que ele acha que o mundo para ele acabou? São inúmeros problemas que podem acontecer aí, né? Nos relacionamentos muito duradouros, quando terminam, né, pode acontecer alguma coisa na questão de eu estou muito tempo com alguém, então eu já não sei mais quem eu sou sem alguém. Então eu sou eu e o outro, e eu e o outro estamos misturados. É como se fosse uma massinha de modelar que já não tem como separar. E aí aí existe o momento do rompimento. Como vai separar isso? E a pessoa se sente se perdendo ao perder o outro. Então aí entra essa questão da depressão, a ideação suicida, o pensamento de suicídio, né? Porque quando você se olha no espelho e você não se reconhece mais, é uma sensação de perda de identidade, né? Então nos relacionamentos longos acontece muito essa questão. E aí a gente precisa realmente trabalhar num tratamento psicológico dentro da clínica. Às vezes precisa do acompanhamento do psiquiatra com alguma medicação, né? Mas também pode existir a pessoa se sente vazia, se sente faltante de alguma coisa e vai buscar no outro isso.
E quando o relacionamento acaba, o vazio volta. Então, existe também esse movimento, né? Tem a questão também daquela pessoa que se entrega demais pelo outro, se anula totalmente pelo outro, e quando acaba o relacionamento, gera o sofrimento, gera a dor, né? Uma outra coisa que a gente está observando muito também nos jovens, né? Você falou da questão da depressão, mas um outro movimento que está muito recorrente é a ansiedade, né? As crises de ansiedade estão muito recorrentes. As pessoas passam mal, jovens achando que estão tendo ataques cardíacos, quando na verdade é uma crise de ansiedade. Também por conta, às vezes, de relacionamento. Um relacionamento que acabou, ou um relacionamento que está para começar e gera aquela ansiedade, aquele medo do novo, né? Então, assim, tem muito esse movimento acontecendo. E a dica que fica sempre é, eu preciso me conhecer. Antes de eu buscar alguém, antes de eu querer estar com alguém, eu preciso saber quem eu sou. Porque quando existe um rompimento, eu sei que a Tássia de antes continua aqui, antes desse relacionamento, né? Então, saber quem eu sou é muito importante. E, assim, claro que a gente nunca vai saber quem nós somos completamente. Porque, na verdade, nós não somos ainda. Nós estamos nos construindo a cada dia, né? Mas o autoconhecimento é importante. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz feliz, o que não me faz feliz, isso é importante, né? Independente do outro. Porque quando o outro venha, seja alguém que agregue, não seja alguém que vai preencher um vazio dentro da gente, né? E, geralmente, quando acontece, né, o rompimento, termina o relacionamento, ambas as partes ficam, dependendo de como foi, do que aconteceu, ficam muito sensíveis. Sim. E às vezes nessa sensibilidade, ou porque a pessoa está muito sensível ao extremo por causa do término, ela acaba, às vezes, querendo preencher aquele vazio, aquela falta com outra pessoa, ou porque talvez nesse meio tempo aparece alguém que dê um pouquinho de carinho e a pessoa já acha que está gostando de novo. Existe perigo nessa questão, quando a pessoa ela ainda não resolveu, né? Ainda está com o assunto ali inacabado, com sentimentos que ela ainda não superou, e às vezes ela acha que está gostando de outra pessoa, sendo que ela está tentando esquecer aquela que talvez terminou com ela. Isso pode ser um problema, talvez? Um grave problema, né? Porque quanto mais a gente tenta preencher algo que nós não conseguimos resolver com os nossos sentimentos, e vai mascarando, vai jogando para frente. Então, eu terminei um relacionamento, não resolvi muito bem essa questão dentro de mim, nem resolver com o outro, porque muitas vezes os relacionamentos acabam de forma drástica e você não tem como resolver com o outro. Mas a gente precisa resolver dentro de nós mesmos, né? E quando, ao invés de resolver essa questão dentro de mim, né, entrar em contato comigo novamente, eu vou e maqueio isso, me envolvendo com outra pessoa, muitas vezes por carência, por medo de ficar sozinha, por medo de nunca mais encontrar alguém, eu estou deixando ali, estou trazendo para esse novo relacionamento um peso que não é do relacionamento. Então, talvez, mais para frente, esse relacionamento fosse um relacionamento adequado, um relacionamento positivo, já não é, porque já existe esse peso, né? E piora quando duas pessoas que acabaram de terminar se encontram. Nossa. E acontece muito isso, né? Porque as duas pessoas estão sensíveis, estão precisando de um colo e um dá colo para o outro ali. Pode até funcionar, desde que exista uma maturidade no relacionamento e que eles consigam um ajudar o outro a superar as questões do passado. Mas, via de regra, as pessoas não gostam de tocar no assunto do relacionamento antigo, então já não vai conseguir trabalhar. Como que a gente vai trabalhar uma questão que a gente não consegue tocar no assunto, né? Então, assim, é perigoso, é perigoso. Claro que cada caso é um caso e precisa ser analisado, né, de forma individual. Mas é perigoso por conta dessa questão mesmo do sentimento ficar ali escondido e não ser trabalhado, né? Agora a gente tem um vídeo que a nossa produção separou de uma namorada que incentiva o namorado a cometer suicídio. Eu estou bem curiosa para ver isso. Solta aí. Um juiz de Massachusetts, nos Estados Unidos, condenou nesta quinta-feira uma mulher de 20 anos a uma pena de 2 anos e meio, sendo que 15 meses atrás das grades, por encorajar o namorado adolescente a se matar. O juiz disse que foi importante equilibrar punição e reabilitação pelo papel de Michelle Carter na morte de Conrad Roy. Ele morreu de intoxicação por monóxido de carbono em sua caminhonete em julho de 2014, aos 18 anos. I have not found that Miss Carter's age. Eu não considero que a idade da senhorita Carter, ou seu nível de maturidade, ou até mesmo sua doença mental, tenham tido um impacto significativo em seus atos.
Ela era uma jovem brilhante, com bom desempenho na escola, e eu estou convencido de que ela estava consciente das ações pelas quais ela foi agora considerada culpada. Michelle Carter e Roy trocaram centenas de mensagens de texto nas quais a jovem repetidamente pediu que o rapaz executasse seu plano para se matar, ocultando tudo de seus pais. Carter, que tinha 17 anos quando Roy morreu, ouviu a sentença em um tribunal juvenil em Taunton, ao sul de Boston. Em declaração lida no tribunal, o pai de Roy, Conrad Roy Jr., disse estar com o coração partido pela perda de seu filho e acusou Carter de explorar sua luta contra a depressão em benefício de seu próprio bem-estar. Aí, esse foi um dos extremos, né? A namorada incentivando essa questão. Tem muito jovem que quando está no relacionamento, talvez antes até de terminar, ele está com algum tipo de depressão, mas ele talvez não desconhece, não sabe por quê, e quando termina, continua, isso se agrava? Na verdade, a depressão, ela não tem um foco específico. Então, geralmente, as pessoas não sabem de onde vem mesmo, né? Aquela tristeza inexplicável, que está sentado no sofá, está prostrado, tem um monte de coisa para fazer, mas não tem ânimo, né? E se o jovem ele já está com esse movimento, a Mel está se divertindo, né? A Mel está se fazendo, tô tentando, ela está se unindo ali com o tapete. Tá. Porque ela não tem depressão, Mel. Não tem. Tá sozinha. Super autêntica. Então, voltando a essa questão, né? O jovem que ele tem a depressão e tem um relacionamento ali, se esse relacionamento é um relacionamento que o ajuda, que o coloca para cima, isso é positivo. Mas se é um relacionamento, né, a pessoa que está com ele não tem paciência, não consegue se entender, não consegue entendê-lo, não consegue às vezes se entender, também está passando por um processo de algum processo emocional complicado, né? Alguma coisa como a gente viu nesse vídeo, né? Isso vai se agravar. E com o término do relacionamento, é como se fosse um estopim, né? É como se chegasse ao pico ali. Então, a depressão, ela pode ser agravada, sim, com o fim dos relacionamentos, né? Toda questão emocional, ela pode ser agravada com movimentos marcantes, movimentos traumáticos, né? Então, o fim de um relacionamento é um movimento traumático, é um movimento marcante, que também pode desencadear um quadro mais grave. Quando uma pessoa, ela deposita, vamos dizer assim, a felicidade dela na outra, né? Quando termina esse relacionamento e ela fica depressiva, ela fica muito triste, é porque existe algo familiar? Seria isso também um problema familiar mal resolvido? A ausência da mãe ou a ausência do pai? Muitas vezes eu já ouvi falar um pouco sobre isso, só que eu não me aprofundei muito no assunto. Uma amiga minha, ela sofreu algo do tipo, né? Que ela terminou um relacionamento, ela fez tratamento durante um tempo e, graças a Deus, ela conseguiu se reerguer. E, na época, eu lembro que o profissional falou um pouco sobre isso para ela. Falou que ela sentia muita ausência do pai. Então, ela queria suprir a ausência do pai com o relacionamento dela. Isso acontece também? Acontece muito, muito. E é interessante você falar sobre essa questão familiar, porque às vezes não é nem a ausência de fato dos pais, né? Muitas vezes os pais acabam se sentindo culpados com esses jovens que estão entrando na depressão ou numa crise de ansiedade, desenvolvendo um quadro de ansiedade. Mas, na verdade, tem mais a ver com a percepção dessa pessoa da ausência dos pais, né? Foi feita uma pesquisa na Califórnia, alguns anos atrás, sobre como se desencadeava a depressão no jovem e no adolescente, né? Foi feito com jovens a partir de 12 anos de idade, se eu não me engano, até os 25 anos. E, na verdade, não era que os pais estavam ausentes. Existiam pais ausentes, jovens que não tinham o pai ou não tinham a mãe, mas existiam pais presentes ali, né? Que trabalhavam, que davam o que podiam para os filhos e tudo. Mas a percepção desse jovem que estava deturpada, né? A percepção de afeto, a percepção de carinho, a percepção de cuidado que estava deturpada. E aí, que quadro pinta para a gente quando a gente percebe um movimento desse? Que, na verdade, a comunicação, o diálogo está faltando. Porque o que acontece numa relação quando eu acho que eu estou te dando carinho e você não está vendo esse carinho sendo recebido, né? Você não está vendo esse carinho que eu estou te dando. Então, o que acontece aí?
Existe um rompimento nessa comunicação. E aí, falando de relacionamentos, às vezes a gente busca no nosso parceiro isso, né? E quando termina um relacionamento que tem esse movimento, né, pregresso com relação aos pais, o sofrimento e a dor é muito grande. Porque se o jovem, né, se a pessoa está procurando no outro suprir a ausência do pai e ela começa um relacionamento e esse relacionamento termina, ela não está perdendo ali o namorado, ela está perdendo o pai novamente. Então é como se fosse um gatilho para lembrar todos aqueles sentimentos de rejeição, de falta do pai. Então é muito mais grave de fato, precisa sim de um acompanhamento, na verdade nem para trabalhar tanto o relacionamento que foi terminado ali, mas esse sentimento que existe desde a infância talvez, né? E essas coisas, isso não dá para o parceiro perceber dentro do relacionamento ou precisaria mesmo ali da opinião de um profissional para tentar identificar isso? Dá para perceber, dá para perceber. Na verdade, tudo depende da questão da comunicação. Essa comunicação entre os parceiros, né, entre o casal, ela é muito importante. Porque muitas vezes a gente tem medo de se expor. Então, se eu consigo me expor, né, de forma autêntica e de forma assertiva, sem ofender o outro, eu abro uma porta, eu abro uma oportunidade para que o outro também se disponha a me entender e a me ajudar. E aí entra essa percepção. Ele vai conseguir perceber que não é ele que está fazendo algo errado, mas que existe algo do passado dessa pessoa que tá se refletindo no movimento do relacionamento, né? Então, por exemplo, numa discussão de casal, ao invés de eu virar para o meu namorado, para o meu marido e falar assim, você é muito grosso, você é muito ignorante, eu posso falar assim, poxa, a forma como você falou me atingiu, eu me senti menosprezada, eu me senti diminuída. O que faz diferença nessa comunicação? Eu falei como eu me sinto. E a partir do momento que eu me exponho, que eu falo como eu me sinto, eu dou abertura para que o outro fale também como ele se sente. Então, ao invés de acusar, eu estou levando a discussão ali, a briga, para sentar no sofá. Vamos sentar e vamos conversar? Olha, eu estou me sentindo assim. E como você se sente nisso? E aí as coisas ficam claras, não existe aquela guerra fria, né? Então, facilita muito o relacionamento. Muito bacana essa dica, Verdade, né? Porque às vezes, na hora do auge, as brigas, então, ficam tão feias, né? Que a gente acaba falando coisas que a gente não queria falar, que a gente está de cabeça quente. Então, essa forma de diálogo, gente, eu acho que o segredo também de um relacionamento é você dialogar, é você conversar. Em vez de você falar, você é isso, você é aquilo, outro, tal. Você conversa, né? Do jeitinho que a nossa psicóloga que está nos ensinando aqui hoje, que eu tenho certeza que seu relacionamento aí vai durar por muito tempo. É verdade, a gente vai continuar com essa conversa que está super interessante, mas é depois do nosso intervalo. Então faz o seguinte, não sai daí porque daqui a pouquinho a gente está de volta.